Olá, alunos queridos, turmas do quinto ano A, quinto ano B e C. Vamos para mais uma aula de hoje, aula de português. Vocês viram que a quantidade de aulas aumentou, né? O tempo também. Nós estamos fazendo a correção das atividades já no dia da aula. Tia sempre dá um tempinho para vocês fazerem a atividade, quando for de caderno, quando for de livro também, para vocês responderem, né? E assim a gente já corrigir e a atividade já ficar feita e corrigida. Hoje, dia 20/5, não é isso, gente? É, aula de português, aula 1 e aula 2, tá bom? Primeiro, na aula 1, nós vamos fazer a explicação, tia vai esperar um pouquinho vocês fazerem a atividade. Na aula 2, nós fazemos a correção, certo? Vamos ver o que, é que nós vamos necessitar hoje, os materiais. Vocês vão pegar o livro de português, a caneta verde, o lápis e a borracha, o caderno de apoio e a agenda. Mas nessa primeira aula nós vamos usar primeiro o livro e o caderno de apoio, a agenda só depois, tá certo? Peguem aí livro, caderno de apoio, que está com muita saudade de vocês, minhas turmas do quinto ano. Quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C, todas. Saudade de todos vocês. Das nossas aulas, na sala de aula, dos recreios, das nossas conversas, conviver com todos vocês. Muita, muita saudade do nosso convívio, né, do dia a dia. Não é fácil nem para vocês, né, deixar de ter o contato com os amigos, o contato com a escola, que é muito bom, e nem para nós professores. Não é fácil para nenhum dos dois, porque nós estamos acostumados com a nossa sala de aula, ir para a escola, encontrar vocês, encontrar nossos colegas de trabalho. E nesse momento está todo mundo em casa, mas a gente entende que é para o nosso bem, não é, gente? Mas lógico que a gente sente falta, né, da rotina do nosso dia a dia, das coisas que nós já estávamos acostumados a fazer. Todo mundo sente muita falta, né? Muita saudade. E nós também. É uma maneira diferente da aula, né, as aulas remotas, mas é a única maneira que nós temos nesse momento. É, são essas aulas à distância. Todas as escolas estão fazendo isso, nós também temos que fazer, mas o bom a gente sabe que é o nosso contato, né? No dia a dia, a gente conversar, brincar, e tem aquelas brincadeiras, tem um momento de descontração, da gente rir de alguma situação engraçada. E isso é muito bom, é isso que a gente sente falta, a interação, não é esse contato que a gente tem na sala de aula, o carinho dos alunos, e isso é muito bom. Mas vamos pedir a Deus para logo logo a gente estar de volta, né, gente? Se Deus quiser, logo logo nós estaremos de volta na nossa sala. Pegaram o material? Primeiro nós vamos pegar, vocês vão pegar o caderno de apoio para a gente corrigir aquela atividade que deixou vocês fazendo a semana passada, lembram? Página, que a gente aqui, página 51 do caderno de apoio. Peguem aí e também o lápis e a borracha, porque se errou alguma coisa dá tempo para apagar. E a caneta verde, para a gente fazer a correção. Página 51, caderno de apoio. Então era ortografia. Ortografia a gente sabe que é uma maneira de escrever mal com L e mal com U. Só revisando. Mal com L é um advérbio, como nós estudamos. Vamos revisar advérbio hoje, tá? Advérbio é a palavra que vem para modificar o verbo, dando intensidade, ideia de intensidade. Lembra que a gente estudou ideia de afirmação, de negação. E aqui o advérbio é o contrário de bem, o mal com L. É o contrário de bem. Funciona modificando o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. E mal com U é o adjetivo. É o contrário de bom. Funciona modificando o substantivo. Então, mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Quem não é bom é mal. Quem não é uma pessoa boa, uma pessoa má. Então, esse mal, né, de adjetivo, de característica da personalidade, é com U. Então, vamos para a atividade, responder, pegar a caneta verde. Se você errou,
Aí você dá uma pausazinha, apaga e refaz, tá certo? Use adequadamente mal com L ou mal com U. Creio que todo mundo tenha entendido. Letra A. O lobo mal com U, ó, que é adjetivo. É uma característica dele, é ser mal, então é com U. Sempre persegue os porquinhos. Quem colocou mal com U? Certo. Letra B. Você acha que banho frio faz mal? É uma pergunta. Então não é mal de característica, ao contrário de bom. É mal de bem. Lembra que te explicou que você pode trocar? Você acha que banho frio faz bem? Então se usa bem quando a gente troca, aí vai colocar mal com L. Ou seja, o banho frio faz bem ou faz mal? Então, quando ele pode ser trocado por bem, mal com L. Quando pode ser trocado por bom, mal com U. C. Os alunos foram mal no exercício de ciências. Ou seja, eles não foram bem. Então, eles foram mal com L. Foram mal, um advérbio. Letra D. Um mau exemplo não deve ser seguido. Mal com U, porque é adjetivo, é ao contrário de bom. Um bom exemplo deve ser seguido. Um mau exemplo não deve ser seguido. Letra E. O marceneiro trabalha muito mal com ele, ó. Por que, tia, mal com ele? Porque ele não trabalha bem, ele trabalha mal com ele. Mal. Advérbio, contrário de bem, funciona modificando o verbo. Então, ele trabalha, olha o verbo aqui, trabalhar, mal. As nuvens cinza são sinal de mau tempo. Mal com o O. Adjetivo, não é sinal de bom tempo. Então, é sinal de mau tempo. Se eu colocasse não é sinal de bem tempo, daria certo? Não. Então, não é sinal de bom tempo, é sinal de mau tempo. G. André passou mal ontem e foi ao hospital. Então, mal com L, ó. Por que ele passou mal? Porque ao contrário de bem, ele não se sentiu bem, ele se sentiu mal. Letra H. A mulher mal sabia ler. Então, ela não lia bem, ela lia mal. Ela mal sabia ler, advérbio, modificando o verbo. Então, mal sabia ler. Ó, o verbo aqui, saber. Mal sabia ler. Letra I. Vovó sempre fala que no mundo tem muitas pessoas do bem, mas também tem gente do mal, com U. Ao contrário de bem, de pessoas boas, más, pessoas más. Gente do mal. É um adjetivo. Vamos lá? Corrigiram? Número 2. Não esqueça. Mal, antônimo de bem. Mal com U, antônimo de bom. Agora substitua nas frases, as palavras destacadas por seu antônimo. Sinônimo, palavras sinônimas que têm significados iguais. E palavras antônimas, significados opostos. Então, vai trocar pelo seu antônimo. Onde está mal com L, a gente vai substituir por bem. Onde está mal com U, nós vamos substituir por bom. Vamos colocar o antônimo, tá? Letra A. Lúcio parece ser um mau aluno. Mal com U. Ele não é bom aluno, ele é mau aluno. Então, nós vamos substituir. Lúcio parece ser um bom aluno. Quem fez assim, corrige. B. Daniel foi mal no campeonato de natação. Se ele foi mal, ao contrário, ele vai ser bem.
Se ele foi mal com L, ao contrário, ele vai ser bem. O antônimo, não é o sentido oposto. Daniel foi bem na natação. Seja sempre um mau exemplo para seus colegas. Então, qual é o antônimo de mal com U? Ó, bom. Então, seja sempre um bom exemplo para os seus colegas. A aluna do 5º ano A foi mal na apresentação do trabalho. Isso não é verdade. Todas as alunas do 5º A são de todos os 5º anos. Todo mundo, ó, 10. A aluna do 5º ano A foi bem na apresentação do trabalho. Então, o contrário de mal com L, bem, o antônimo. A aluna do 5º ano A foi bem na apresentação do trabalho. Assinalar a frase em que a palavra mal indica um substantivo, ou seja, ela não vai estar indicando nenhum adjetivo, nem um advérbio, ela vai estar indicando um substantivo. Então, temos duas. O rapaz mal escreve seu nome, então ele não escreve bem, ele escreve mal. Mal escreve, aqui é um advérbio, não é? Porque está modificando o verbo escrever. Mal escreve. Então, não vai marcar. O mal aí está representando advérbio. Segundo quadrinho. Mal saiu de casa, foi assaltado. Mal com L, advérbio. Está modificando o verbo sair. Mal saiu. Comportou-se muito, aqui é muito, ó. Muito mal durante a reunião. Então, esse mal também é advérbio, está modificando o verbo. Comportou-se muito mal. Também é um advérbio. Não é só um substantivo. Vamos ver aqui. O mal do ser humano é não saber ouvir seu próximo. Então, aqui é um substantivo. Não está modificando nenhum verbo, porque é o mal com L, né? Então, é advérbio. Então, não está modificando nenhum verbo. Então, aqui ele é apenas um substantivo. Marquem aqui. O bem e o mal são forças opostas. Também está fazendo o papel de um substantivo. Não está modificando nenhum verbo. Então, ele aqui não está como um advérbio, ele está apenas como um substantivo. O bem e o mal são forças opostas. Certo? Marcou as duas últimas. Vamos revisar advérbio. Vocês podem abrir o livro de vocês na página 52. Só para a gente revisar. Certo? Então, advérbio, peguem o livro aí. Advérbio é a palavra invariável. O que quer dizer isso aqui, tia, invariável? Ela não muda, nem se flexiona em gênero, nem número, nem grau. Gênero masculino ou feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Ou seja, essas palavrinhas não mudam em nenhuma dessas três características que a tia falou. Então, ela é invariável, ela não vai mudar. É uma palavra invariável que se relaciona principalmente ao verbo. Há frases que ela não se relaciona ao verbo, como nós lemos as frases que ele eram apenas um substantivo. Para indicar, que foi um D a mais, circunstâncias, também não tem esse acento aqui, tá errado, é assim. Circunstâncias de negação, intensidade, lembra que nós estudamos? Tempo, lugar, modo e etc. Então, o verbo é a palavra invariável que não muda, que se relaciona principalmente ao verbo, para dar ao verbo sentido dessas características que a tia falou. Sentido de negação, ou um sentido de intensidade, quando é muito, pouco. Eu trabalhei muito. Então, o verbo é trabalhar, certo? E muito é o advérbio de intensidade.
para ver a intensidade do quanto eu trabalhei. Trabalhei muito. Eu trabalhei pouco. Então, também é uma característica de intensidade, um advérbio de intensidade. Está dando ideia ao verbo trabalhar que foi pouco. Lembra na explicação que te explicou assim? Tempo, lugar, modo, etc. Então, vamos ver aqui. Fez muito sucesso. Qual é o verbo aqui? Fez, do verbo fazer, não é? Fez muito sucesso. Então, muito é o advérbio, ó. Muito é o advérbio de intensidade. Muito, pouco. Entenderam? Então, essas são as características do advérbio. Ela vem a característica do advérbio, que advérbio é uma palavra invariável que vem para dar, para modificar o verbo, para dar sentido de negação, sentido de intensidade, sentido de tempo, lugar ou modo. Eu trabalho aqui. Então, ó, o verbo trabalhar novamente. Qual é o lugar? Ó, intensidade de lugar. Aqui. Eu trabalho ali. Então, são palavras, o advérbio são palavras que vêm para dar sentido ao verbo. Certo? Vamos ver relembrar alguns verbos que também tem no livro de vocês, um quadrinho, não tem? Com os advérbios. Classificação, ó. Afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e tempo. Vamos ler os principais de afirmação. Os que são mais usados. Sim, certamente, realmente. Exemplo: certamente encontraremos uma solução. Então, o advérbio é certamente. Ele está dando sentido de afirmação ao verbo, que é encontraremos, do verbo encontrar, não é? Então, certamente encontraremos uma solução. Sim, encontraremos uma solução. Realmente encontraremos uma solução. Então, esses advérbios, eles vêm para dar sentido ao verbo na frase, tá ok? Dúvida, os mais usados são talvez, eventualmente, acaso. Talvez viajaremos juntos. É um advérbio de dúvida. Ele veio para dar sentido ao verbo viajaremos, ó, viajar, não é? Talvez viajaremos, é uma dúvida. Então, o advérbio aqui vem para dar ideia, vem para dar sentido de dúvida. Então, advérbio é a palavrinha que dá sentido ao verbo, ela modifica o verbo, certo? Intensidade, quais são os mais usados? Pouco, bastante, muito, tão, demais, meio. Ela trabalha muito. Ó, a frase que a tia falou. Ela trabalha muito. Então, o verbo aqui, trabalhar. Qual é a intensidade desse trabalho? Ela trabalha muito ou pouco? Então, nessa frase, muito. O advérbio veio para dar ideia, ó, veio para dar sentido ao verbo, que ela trabalha muito. Então, um advérbio de intensidade. Vamos ver outro? Advérbio de lugar. Os mais usados: aqui, lá, perto, longe, ali. O hotel fica aqui. Ó, aqui é o verbo. O hotel fica. Fica do verbo ficar, não é? Então, o hotel fica aqui. A palavrinha aqui, o advérbio aqui, veio para dar sentido ao verbo sentido de lugar. Olha aqui. O hotel fica longe. Se fosse assim, estaria dando o sentido, não é? O advérbio longe estaria dando sentido à frase, estaria dando sentido ao verbo fica, que está longe, distante. Modo, mal, mal com L, que é o que nós estudamos, ó. Advérbio de modo. Assim, devagar, corretamente. O frio ia chegando devagar.
chegando é o verbo do verbo chegar. Então, o frio ia chegando devagar. A palavra devagar está dando a ideia do modo como o frio vinha chegando. Devagar, se fosse depressa, né? O frio ia chegando devagar. Negação, a palavra já diz, negando, não, nunca. Eles não querem nos apoiar. Então, ó, do verbo, o advérbio está dando ideia ao verbo querer. Eles não querem nos ajudar. Então, está dando a ideia de negação. O advérbio vem para modificar o verbo, para dar uma ideia, para dar sentido ao verbo na frase. Eles não querem nos apoiar. Ou eles nunca querem nos apoiar. É o mesmo sentido, sentido de negação. Tempo. Agora, sempre, nunca, brevemente, antigamente. Então, aqui está dando ideia de tempo. Você nunca viaja à noite? Então, viajar é o verbo. Você nunca viaja à noite. Então, aqui seria: você sempre viaja à noite. Você antigamente viajava à noite, não é? Vamos para o próximo. Revisando o gênero textual entrevista. Lembra que nós estudamos também o gênero textual entrevista? Nesta unidade, nós vimos a entrevista com Ziraldo, não foi? Não, foi também a entrevista com Ziraldo e também vimos a entrevista com o presidente da Google no Brasil. Lembra dessa atividade que nós fizemos? Então, a repórter Mirim, não foi? A gente viu que era uma criança. Ela foi perguntar ao presidente da Google por que lá era o melhor lugar para se trabalhar. Foi considerado 4 anos seguidos o melhor lugar para se trabalhar. Então, ela fez uma seleção de perguntas e foi fazer essa pergunta a ele. Então, foi fazer essas perguntas a ele. Então, nós vimos esse texto, esse gênero textual, ou seja, esse tipo de texto, entrevista, não foi? As características do gênero entrevista. Como é formado um gênero entrevista? Então, vamos ler aqui. A entrevista é um dos gêneros textuais com função, esse que está fazendo uma revisão, tá? Não precisa copiar. Com função geralmente informativa. Então, o gênero textual, entrevista, ele tem a função informativa, de nos informar, certo? Manter informado sobre algo. Vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Então, são os meios de comunicação, né, em que circula o gênero textual entrevista. Ele tem a função de informar, manter informado sobre determinado assunto, certo? A estrutura do gênero entrevista, geralmente ela é formada por título. Lembra que vocês viram isso no livro de vocês? Geralmente ela é formada pelo título, subtítulo, texto introdutório, perguntas e respostas. Então, a grande maioria do texto é composto por perguntas e respostas. Perguntas do entrevistador ao entrevistado. O título, ele resume o tema da entrevista. O subtítulo traz mais características, não é? Mais características a respeito do que vai ser informado. E o texto introdutório, geralmente, olhem no livro de vocês, introduz informações a respeito do que vai ser falado, certo? Aqui nós observamos uma entrevista, o entrevistador e a pessoa entrevistada. Então, basicamente é isso. O gênero textual entrevista, ele tem a função de informar, de manter informado sobre determinado assunto. E o corpo do gênero entrevista, a maior parte dele é formado por perguntas e respostas. Tá ok? Peguem o livro, agora na página 66.
Peguem o livro de vocês, página 66. Todo mundo pegando o livro, página 66. Vocês vão abrir na página 66 e 67. Nós vamos dar início à unidade 4. Buscar e organizar informações. Então, como nós estudamos o gênero textual reportagem, estudamos também o gênero textual entrevista, não foi? Então, são todas maneiras de informar, não é? De nos manter informados. Então, agora nós vamos ver sobre buscar e organizar informações, certo? Elefante. Vamos observar o que é que essa capa traz para a gente. Essa capa da unidade 4. Quais são as informações que ela traz para a gente? Informações sobre animais, né? Então, vamos ler. Elefante, peso até 7 toneladas. Tamanho 4 metros de altura. Tempo de vida 70 anos. Bastante tempo, ó. Camelo, peso 300 a 690 quilos. Tamanho até 2 metros e meio de altura. Tempo de vida até 50 anos. Eu nem sabia que o camelo vivia tanto tempo assim. O leão, 180 a 250 quilos, a altura 1,75 m a 2,5 metros. Tempo de vida até 20 anos. Zebra, o peso 400 a 450 quilos, tamanho até 1,40 m de altura. Tempo de vida 18 anos livre, e se for em cativeiro 30 anos, em média de 30 anos. Então, você tinha conhecimento das informações apresentadas sobre esses animais? Eu, particularmente, algumas não, nem sabia que o camelo vivia tanto tempo, 50 anos. O elefante eu imaginava que era bastante tempo, 70 anos. O leão e a zebra. De que forma seria possível ter acesso a essas informações? Então, como nós poderíamos ter acesso a essas informações? Dos animais apresentados na ilustração, qual deles tem o maior tempo de vida? Então, qual desses aqui tem o maior tempo de vida? O elefante, né? O elefante é o que tem maior tempo de vida. Como você chegou a essa conclusão? Que nós observamos, né, gente? Nós observamos a idade de todos os animais, fazendo a comparação. Então, vamos entender por que essa unidade trouxe essas informações para a gente e o que é buscar e organizar essas informações. Vamos? Página 68. Então, sempre façam a leitura pelo livro de vocês, tá certo? Então, na página 68, facilitando a compreensão de informações. Imagine que você fosse visitar um zoológico e tivesse que identificar entre todos os animais desse lugar o animal que tem maior tempo de vida. Seria fácil chegar a essa conclusão fazendo a mesma análise que você fez na abertura da unidade? Então, se a gente fosse a um zoológico com um monte de animais, certo? E tivesse as informações de algum desses animais, seria fácil a gente identificar logo assim de cara, observando um por um? Não, porque nós teríamos que ler. Aqui foi fácil o nosso livro, porque tinham poucos. Agora, se tivesse vários, a gente tinha que ler um por um, não é? A gente ia ter que ler um por um para ver o tempo de vida estimado de cada um e saber qual era o que vivia mais. Qual é o que vivia mais? Qual tem o maior tempo de vida? Então, não seria tão fácil da gente descobrir. Ia ter que pesquisar nas informações de todos os animais que estavam ali.
Você conhece alguma forma de organizar e comparar informações interpretando-as de modo rápido e objetivo? Informações referentes ao tempo de vida de alguns animais foram organizados em um gráfico. Observe-as. Então, para ficar de maneira mais organizada essas informações, nós observamos aqui um gráfico. Então, ele facilita a compreensão das informações. Então, é isso basicamente que nós vamos estudar agora. Tá certo? Ó, vamos ler o título do gráfico. Tempo de vida de alguns mamíferos em anos. Certo? Então, se a gente chegasse no zoológico e tivesse logo um gráfico mostrando o tempo de vida, outro gráfico mostrando a altura desses mamíferos, seria bem mais fácil, né, a gente identificar os que vão viver mais, o que tem a perspectiva de vida menor, em questão da altura, de peso, e não a gente sair olhando um por um para tentar descobrir. Então é isso que nós vamos ver agora, a facilitação da compreensão de informações. Como pode ser facilitado esse? O gráfico é uma dessas maneiras, tá certo? Então vamos ler, passem o marca-texto aqui. Gráficos são representações de dados por meio de desenhos, figuras ou imagens. Então, o gráfico ele vem para representar os dados, ou seja, os dados de altura, de peso. Os dados são as características, as informações, tá? O tempo estimativo de vida. Então, o gráfico ele é uma representação desses dados através de desenhos, figuras ou imagens. De que forma é mais fácil interpretar as informações referentes ao tempo de vida dos mamíferos apresentados com base na leitura das figurinhas ou no gráfico? Olhem aqui a pergunta, o que Tia falou. Então, é mais fácil a gente identificar no gráfico ou é mais fácil a gente identificar olhando um por um? No gráfico, né, gente? Espera aí que nós já vamos olhar o gráfico, tá? Deixa eu terminar de ler aqui. A interpretação de dados com base em gráfico é rápida e objetiva. Passei um marca-texto aqui, ó. A interpretação de dados com base em gráfico é rápida e objetiva, pois as informações são representadas de modo visual, por meio de números e de imagens, fazendo uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, em um gráfico pode ter a linguagem verbal, ou seja, com palavras, certo? E também o uso da linguagem não verbal, por imagens. Se não tivesse o nome do animal e tivesse a imagem, seria uma linguagem não verbal. Ao invés da palavra, por exemplo, aqui, elefante africano, não tivesse aqui o nome elefante africano, tivesse a imagem do animal. Então, seria um gráfico com as características não verbais. Não tem palavras. Como aqui tem o nome de todos os animais, então esse gráfico tem a característica o quê? De linguagem verbal. Está utilizando as palavras. Certo? Entenderam? A seguir, vamos ler alguns gráficos elaborados com base nas informações disponíveis no site Zoológico de São Paulo. Então, primeiro vamos olhar aqui o que Tia falou. Já observamos que é um gráfico de linguagem verbal, pois tem o nome de todos os animais, tá vendo? Qual é a fonte aqui? Zoológico de São Paulo, tá vendo? Então, aqui nós observamos, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 80, quer dizer, né? Então, aqui é a estimativa de tempo de vida, não é isso? Ó, estão vendo? Então, aqui na vertical, a estimativa de tempo. E aqui nós vamos observar de cada um, deixa eu te olhar no livro aqui, de maneira horizontal,
a idade de cada um. A idade não. A estimativa de vida de cada um. Vamos observar? Elefante africano, 70 anos. Nós olhamos verticalmente aqui, ó. Camelo, 50 anos. Tigre siberiano, representado aqui pela cor azul, ó, 20 anos. Zebra, 30 anos. Urso de óculos. Vamos observar aqui, ó. Está entre 20 e 30 anos. Estão vendo que quando vem aqui, ó, de maneira horizontal, não fica certinho em nenhum número. Então, ele está entre 20 e 30 anos, o tempo de vida dele. Certo? Leão, 20 anos. Então, dessa maneira, organizado em um gráfico, facilita a compreensão de informações, que é o que nós vemos aqui, ó, o título da página de vocês. Então, o gráfico é uma maneira de facilitar a compreensão, de nós compreendermos essa informação. Se tivesse um gráfico aqui com um monte de animais, ao invés de nós precisarmos olhar a figurinha de cada uma, a informação, ler, nós bastaríamos olhar no gráfico e a gente já ia ver os animais que têm maior perspectiva de vida, né? Maior perspectiva de anos de vida, e os que têm a menor. Então, eles estão aqui de maneira representado por cores diferentes, tá certo? O tempo de vida dele, o tempo de vida desses mamíferos está aqui na vertical, para a gente observar. E a gente olhando de maneira horizontal, todos, a gente vê, ó, a perspectiva de vida de cada um. Então, essa é uma maneira de facilitar a compreensão de informações, utilizando o gráfico. Lembrando que o gráfico pode ter linguagem verbal, como a gente viu aqui, que é utilizando palavras, e também linguagem não verbal, que vai utilizar, por exemplo, imagens, símbolos, certo? Então, esse outro gráfico são as espécies do zoológico, não é isso? Fonte Zoológico de São Paulo. Coloquem aí na página 69. Todo mundo. Vamos observar a quantidade de espécies que tem aí no zoológico. Primeiro, observamos que é um gráfico verbal. Ou aqui, as palavras com o nome das espécies que nós vamos analisar, certo? Como o tia falou, aqui em vertical, algumas numerações, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Aqui está passando de 20 em 20. Ó, de 20 em 20. Estão vendo? De maneira vertical. E de maneira horizontal nós vamos ver a quantidade. Quantidade de aves, média de 100 a 120. Ó. Quantidade de mamíferos, em média de 60 a 80. Estão vendo? Quantidade de répteis, também, ó, está igual à quantidade de mamíferos. Quantidade de anfíbios, está próximo a 20, ó. Em média 20. Estão vendo aqui? E invertebrados, bem menos que 20, né? Estão vendo aí? Então, o gráfico, ele é uma maneira de utilizar para
organizar, ele é uma maneira de organizar e facilitar a compreensão de informações. Nós estamos vendo aqui a maneira de zoológico, mas pode ser utilizado de várias outras formas, tá certo? Então aqui vai deixar uma atividade vocês respondendo na página 69. Vou dar o tempo para vocês realizarem essa atividade, certo? Vou explicar e vocês vão ficar respondendo. Qual é o título deste gráfico? Número 1. O que é a linha horizontal? Olha o que te explicou. Horizontal. O que é a linha horizontal do gráfico informa? A linha horizontal, tá? Que aqui não tem como te fazer direitinho, não. Tá bem? Linha horizontal. Você faz com o mouse, aí fica bem ruim de fazer. Número 3. O que os números da linha vertical no gráfico informam? Certo? Qual é a quantidade aproximada de espécies do Zoológico de São Paulo? Escreva por extenso. Então, qual a quantidade mais ou menos estimativa de todas as espécies? Aí vai ter que ter uma soma, não é? Número 5. Ao fazer a comparação entre as barras de diferentes alturas, podemos concluir que a classe das aves é o que apresenta a maior quantidade de espécies. A classe de espécies de mamíferos e de répteis é a mesma. Vocês vão analisar. Vou marcar X só no que tiver certo. A quantidade de espécies de anfíbio é maior que a de invertebrados. A menor quantidade de espécies é de invertebrados. Ó. A quantidade de espécies de mamífero é maior do que a de répteis. A quantidade de espécies de réptil é a segunda maior do zoológico. Então, vocês vão ficar respondendo essa atividade, certo? Tia vai dar o tempo. Quando nós voltarmos na aula 2, nós faremos a correção e melhores explicações sobre esse assunto. Tá ok? Então, agora vocês vão ficar realizando essa atividade. Tia vai dar um tempinho, 10 minutinhos, para vocês realizarem. E na aula 2 nós fazemos a correção, certo? Boa atividade para todos.
E aí, todo mundo respondeu? Deu tempo todo mundo responder a atividade? Tiveram dúvidas? Nós vamos para a aula 2. Quando terminar essa atividade, vocês vão colocar na aula 2. E na aula 2 nós vamos fazer a correção dessa atividade. Tá certo? E tia vai dar mais algumas explicações sobre essa questão de gráficos, de organizar informações. Tá bom? Até a aula 2. Nos encontramos lá.